Boa noite! Estou começando o meu quadro semanal, leitura didática. Hoje nós vamos na aula da civilização egípcia. Eu vou planejar as minhas aulas com a participação de vocês. Opa, Nando, seja bem-vindo, estou acenando. Fabiana, que bom te ver aqui, minha querida amiga Fabiana Salustiano, grande filósofa. Shirai, sejam bem-vindos. Aqui, gente, eu estava assim antes de tomar um café e agora, depois do café, eu fico assim. Vamos lá. Hoje o tema é civilização egípcia. Aí, Fabiana, se você quiser dar as suas contribuições aí da filosofia, que tem muito a ver com o Egito, né? Eu costumo sempre pegar algum conteúdo do livro didático, vou lendo, parando, comentando, explicando, trocando ideias. Por isso vocês podem contribuir aí no chat, quem quiser também fazer uma chamada aí ao vivo também para dialogar comigo, fiquem à vontade, tá? Mas vamos tocando o barco aqui. Nós vamos falar aqui mais especificamente sobre o Egito Antigo. E aí, aula sua, meu amigo. Nossa, aula construída junto, tá, Fabiana? Bom, a civilização egípcia se estabeleceu às margens do rio Nilo, em meio ao extenso deserto do Saara. E a primeira coisa que eu queria observar aqui, que muita gente esquece disso quando vai falar do Egito, porque o Egito ele tem um certo glamour, ele está um pouco no imaginário das pessoas, quase que as pessoas vinculam o Egito com a civilização europeia. Quase que parece que uma está conectada na outra quando as pessoas vão falar. Que citam, né, a civilização egípcia, a grega e a romana. Porém, há que se observar de um fato curioso, é que muita gente toma um susto, é mesmo, quando percebem que o Egito faz parte da África. É um olhar meio preconceituoso com relação ao continente africano. Haviam livros didáticos antigos que colocavam a África com um tamanho muito menor em relação à proporção do mundo, sendo que é um continente gigantesco, com 54 países. Tem até, não é difícil de encontrar, aliás, eu já vi, autores mencionando a África como se ela fosse um país. Isso, Fabiana, ótima palavra que você colocou aqui, é o chamado eurocentrismo. A visão do mundo a partir da Europa como uma civilização maior. Mas na aula passada nós vimos que a civilização mundial teve origem a partir do Oriente Médio, lá da região da Mesopotâmia. Nós também esquecemos de dizer que, paralelamente à Mesopotâmia, nós tínhamos o desenvolvimento da civilização indiana ao longo do Rio Indo e da civilização chinesa ao longo do Rio Amarelo. Porque os rios fizeram com que, a partir do momento que a Terra saiu da era glacial. Gabriel Nick, seja bem-vindo. Acenei para você. Então, o fim da era glacial propiciou que houvesse a revolução agrícola, quando a humanidade passou a dominar o plantio e a colheita, ou seja, passou a dominar a agricultura. E os rios foram importantes para o desenvolvimento da agricultura. E no caso do Egito, o rio que é importantíssimo
é claro, é o famoso Rio Nilo. Vários autores entendem que o Egito é um oásis, pequena região fértil no meio do deserto, graças à existência de água. A situação geográfica do Egito, lá já no deserto do Saara, faz com que nós observemos que, fora do Rio Nilo, o Egito é puro deserto. O Rio Nilo é que as cidades egípcias mais famosas estão ao longo do Rio Nilo. Assim, a região ocupada pelos antigos egípcios era um corredor muito mais comprido que largo, mais de 1.000 quilômetros de extensão por pouco mais de 10 quilômetros de largura. O Nilo tinha cheias mais constantes e menos violentas. Assim, a regularidade entre os períodos de alagamento e de estiagem garantiu relativa estabilidade aos egípcios. Por outro lado, essa estabilidade dependia da intervenção humana. Por isso, barreiras, diques e canais eram imprescindíveis para que a água e o humus sedimentado gerassem resultados frutíferos. Mais um cafezinho. A relação dos egípcios com o Nilo foi tão intensa que é possível verificar seus efeitos nas mais variadas áreas da vida cotidiana, como na matemática, na astronomia e na religião. Que, aliás, é um pouco parecido com o que eu comentei sobre a Mesopotâmia. Foi essa vivência do homem com a natureza, podendo produzir seu próprio alimento a partir do cultivo da terra, e não mais aquela atitude de caçador, de coletor, que o caracterizava durante a era glacial, possibilitou que a partir... Maria Souza entrou, estou acenando para você. Possibilitou que essas sociedades começassem a desenvolver meios de convivência, meios em que eles elaboravam códigos, elaboravam formas de se organizarem com relação a regras. As regras eram construídas, como nós vimos lá no código, tanto no Código de Hammurabi, lá da região da Mesopotâmia. Luiz Lisboa, seja bem-vindo. Então, foi o momento em que a civilização egípcia, como todas as outras civilizações, desenvolveram a sua forma de convivência coletiva. Essa convivência coletiva fazia com que as pessoas começassem também a criar formas diferentes de imaginar a sua própria existência. E essas formas diferentes é que resultaram nas diversas religiões. E, na verdade, a religiosidade que nós colocamos aqui tem muito a ver com a natureza. As divindades tinham relação com os fenômenos. Então era possível que nessas sociedades nós tivéssemos uma transcendência e muito mais uma forma de olhar para a existência humana, de valorizar a vida como um dom de uma força maior que regia tudo. E aí nós não podemos, lógico, falar de uma teologia, porque a teologia está muito voltada pela cultura ocidental, eurocêntrica, como a Fabiana colocou, vinculada à questão do Deus único. Hoje que a teologia se avançou mais para poder estudar as religiões politeístas.
mas era comum nas civilizações antigas o politeísmo. O monoteísmo, ou seja, o culto ao Deus único, foi algo que surgiu por Deus. Isso é mais o tempo do cativeiro do povo hebreu, do povo judeu no Egito, até a famosa travessia do Mar Vermelho, em que tivemos uma novela recente que falou sobre isso. Tá dando uma travada aí, né? Essa internet é terrível, tá? Mas se tiver algum ponto aí que não tiver dando para entender, vocês coloquem no chat que eu repito, tá? Vamos lá. Então essas cheias do Rio Nilo, essa regularidade entre os períodos de alagamento e os períodos de estabilidade é que davam a entender um pouco como é que essa sociedade se organizava. Cortando o áudio, Fabiana, né? Realmente eu não sei se isso é de conexão ou se é de rede. Eu tive problemas também numa live que eu fiz ontem com a minha amiga. Agora é minha luz aqui que deu um pico aqui, peraí. Deixa eu resolver isso, não é possível que esse negócio vai me atrapalhar. Peraí. Agora eu fiquei sem iluminação aqui. Mas acho que dá para acompanhar, né? Vamos ver aqui se eu trocar aqui, se dá para ver. Essa iluminação aqui. Eu acho que dá para acompanhar. Bom, então vamos lá. Regime das cheias periódicas no Vale do Rio Nilo. Tá passando aqui. Durante as cheias, a água do Rio Nilo, a exemplo das cheias dos rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, carregava rica matéria orgânica. O limo negro, que a força da água levava em direção ao delta, se depositava nas margens e servia como fecundo substrato para as grandes plantações, principalmente de trigo e cevada. Aliás, a minha amiga Patrícia deu uma contribuição muito bacana quando nós fizemos uma live no outro Instagram e falamos um pouco da história da cerveja. Tem aí nas margens do Rio Nilo e também na Mesopotâmia tem muita dessa herança, dessa produção dessa bebida a partir da fermentação da cevada que esses povos já dominavam desde aquela época. Heródoto percebeu isso como fundamental para a sobrevivência dos egípcios e registrou em uma de suas obras que o Egito é uma dádiva do Nilo. Heródoto é considerado o pai da história, um dos primeiros historiadores da humanidade. As cheias do Nilo, sem o rio Nilo, a vida naquela região seria muito difícil. Entretanto, apenas a existência do Nilo não seria suficiente para a comunidade se estabelecerem na região. As cheias do rio, somadas ao trabalho humano, do rio, predominavam as planícies, que recebiam água fluvial nos períodos de cheia. Ao contrário dos rios Tigre e Eufrates, que favoreceram o estabelecimento da civilização mesopotâmica, o Nilo tinha chances cheias mais constantes e menos violentas. Bom, agora falando um pouquinho sobre o cotidiano dos egípcios. Vamos lá.
algumas atividades que haviam no Egito Antigo. Haviam os padeiros, que utilizavam esse trigo, e lá teria surgido o pão. E aí, como eu estava falando, os produtores da cerveja, que também era feita a partir da cevada que era cultivada ali nas margens do Nilo, onde teria surgido essa bebida que até hoje é muito apreciada em todas as civilizações atuais. Então, a organização social, falando assim mais própria desses egípcios, era estamental, ou seja, tinham classes, e marcada pela desigualdade. Apenas um grupo relativamente pequeno desfrutava de privilégios. O faraó acumulava os poderes político e religioso no Antigo Egito, caracterizando um governo teocrático. De novo, tá. Só um minutinho aqui, gente, que eu vou ver aqui se eu consigo melhorar isso aqui. Tentar. Vou responder um negócio aqui. Pronto, resolvido aqui. É porque eu acho que alguém estava tentando me ligar e atrapalhou. Essas coisas são complicadas. Bom, aí eu estava falando da questão da teocracia. Os governos teocráticos que se organizaram ao longo do Nilo, Guilherme, tá aí também ao longo de outros rios das civilizações antigas, davam esse caráter de conformação a essa população. Por quê? E ajudava a garantir as regras que eram colocadas nesses espaços. Porque o rei, ele detinha, né, uma certa autoridade sobre os povos que, né, tinham essa dominação, porque os reis tinham autorização divina para fazer isso. Ou seja, a teocracia significava o poder divino, o poder de Deus sobre esses faraós, no caso aí, do Egito, dos reis, no caso das civilizações da Mesopotâmia, e assim como na civilização indiana, e até mesmo entre os hebreus, né, a figura da constituíram esse poder de sacerdotes de fazerem essa comunicação com o plano transcendental. Também era uma forma de ajudar para que essas leis fossem interpretadas como vontade divina. Além do faraó e de seus familiares diretos, e aos funcionários significavam de posições privilegiadas. Abaixo desse seleto grupo havia outro, pouco mais numeroso, formado por escribas, demais religiosos e funcionários de menor importância. Nessa camada social podem também ser incluídos artesãos especializados, muito cobiçados pelo faraó e pelos sacerdotes, os comerciantes e os grandes proprietários de terras.
O grupo mais numeroso, constantemente submetido à exploração das classes superiores, era composto de camponeses, que pagavam pesados tributos e eram convocados para trabalhar compulsoriamente, podendo ser castigados. Um grupo à parte era formado pelos escravizados sem quaisquer direitos. E aí, inclusive, nós vamos incluir nessa questão dos escravizados o tempo em que os hebreus, que o povo judeu, foi cativo no Egito. Que aí tanto vocês veem aí no exemplo da Bíblia, inclusive de uma novela dos 10 Mandamentos, que a Record exibiu há pouco tempo, em que muita gente teve essa popularização um pouco com a cultura, contato com a cultura egípcia. Na política, a organização do Egito não podia ser controlada diretamente pelo faraó por causa da grande extensão do território. Assim, ele delegava funções para sacerdotes e altos funcionários. Entretanto, acredita-se que os escribas formavam o grupo mais importante na organização política e econômica. Sendo os únicos que dominavam a escrita, que aí escriba vem de escrita, eram responsáveis pelos registros fundamentais do governo faraônico, recenseamentos, controle da produção de grãos e dos estoques reais, transcrição de impostos coletados e a coletar. E aí também era a cargo dos escribas organizarem as famosas obras faraônicas, que inclusive virou um jargão até hoje utilizado para toda grande obra vultuosa que não tem tanta aplicabilidade para a população. As pessoas apelidam de obra faraônica. Tal governo fez uma obra faraônica. A charatoria que dizia na época que ela foi implantada, que ligava lugar nenhum a nenhum lugar, foi chamado como uma obra faraônica do governo militar aqui no Brasil. Os camponeses eram submetidos a intensa fiscalização e o andamento de seus trabalhos era acompanhado por funcionários do faraó. A estrutura burocrática e as crenças religiosas davam suporte a uma centralização administrativa altamente eficiente que funcionou por séculos, mantendo a unidade territorial, política e cultural da civilização egípcia na maior parte do tempo. Esses escribas, eles eram fundamentais à manutenção do poder faraônico. Eles exerciam uma atividade de elevado status social. Os conhecimentos da escrita eram transmitidos de pais para filhos. Então, ou seja, um escriba, ele transformava o seu filho em outro escriba. Então, mantendo essa classe privilegiada por muito tempo, que acabavam dominando as 3 formas de escrita dos egípcios. Eles escreviam através de hieróglifos, que era os famosos papiros, onde eles escreviam lá os textos, as leis e tudo, e que também foram influenciando outros povos. Na cultura, uma das manifestações culturais que caracterizavam a civilização egípcia foi a invenção de um sistema pictográfico em que desenhos estilizados representavam objetos, seres diversos e ideias. A escrita hierática, havia outras 2 formas de escrita. A hierática, que tinha caracteres mais similares à linguagem alfabética e era empregada basicamente para fins religiosos. E a demótica, mais popular e fonética, e por isso mais utilizada principalmente para registros comerciais.
Vamos falar agora da economia egípcia. Você é crente, parece muito. Existem fisionomia de crente, na verdade eu sou católico, você errou, tá? Mas no momento assim. Mas eu valorizo muitas coisas do ramo do protestantismo, principalmente por ser professor de história e por valorizar a história. Eu sei que a reforma protestante foi fundamental até para que a própria Igreja Católica revisse as questões que ela, infelizmente, errou durante a Idade Média. Então nós tivemos até a própria Igreja Católica que se renovou. É uma pena que muitas igrejas hoje do ramo protestante tenham se esquecido de Lutero, tenham se esquecido da revolução que ele trouxe, que deveria, né, na verdade, eu até costumo falar que a Igreja Católica se beneficiou mais das propostas de Lutero do que muitas religiões que foram criadas com esse espírito do protestantismo. Tá? Mas na verdade hoje nós temos que culminar para criarmos uma religião universal, para que todos possam se irmanar e podermos construir, né, um mundo melhor através de uma visão religiosa ampla, ecumênica, que inclusive a campanha da fraternidade da Igreja Católica, que é ecumênica, tem várias igrejas participando juntos, propõe que nessa questão da gente se vincular à questão da verdade, da fraternidade junto. Aí ele está comentando, isso acontece até em igreja evangélica também. Né? Vamos continuar aqui falando do Egito, mas eu sempre estou disposto a abordar alguns temas paralelos também, tá? Como esse que você colocou. Talvez é uma boa sugestão para uma próxima videoaula a gente discutir essa questão do ecumenismo. Eu pretendo falar depois também especificamente sobre a Reforma Protestante. Aliás, eu tenho uma live lá gravada sobre Martin Luther King, que foi um pastor da Igreja Batista que liderou o movimento pela liberdade, pela autonomia da população negra norte-americana. Que talvez se não fosse a luta do Martin Luther King, nós não teríamos naquele país o Barack Obama, né, o primeiro presidente negro eleito lá. Coisa que nem o Brasil conseguiu fazer com uma herança cultural afro muito maior do que a americana. Bom, aí falando agora mais da economia, peraí, tem mais uma coisa no chat. Depois a gente conversa sobre isso. Eu tento te evangelizar também, se eu deixar. Você pode me ensinar algumas coisas da sua religião também. Sim, a gente vai trocando, tá? Sem problema. Eu gosto muito de discutir. Eu tenho amigos pastores, gosto muito de conversar com eles. Eu vou a eventos que me convidam, estou sempre aberto, tá? E aliás, até por ser professor de história, um ramo que eu muito me interesso é essa discussão sobre a história das religiões e sobre como cada religião se organiza, tá? No que diz respeito à economia, os egípcios eram basicamente agrícolas, semelhante aos povos mesopotâmicos. Porém, desenvolviam outras atividades, como o comércio e a manufatura. A economia egípcia ocorria à base de trocas, ou seja, produto por produto. Muitos itens consumidos pelos egípcios eram importados de outras regiões e trocados por grãos, linho e ouro. Um exemplo é o cedro da Fenícia, atual Líbano. Cedro é uma madeira assim, de lei muito conhecida. Infelizmente, a devastação das florestas de cedro levou à quase extinção dessa madeira. Esse é um fato mais recente que eu estou comentando. Religião, né? Até para a gente fazer um contraponto que a gente estava começando a falar aí. Aliás, a palavra religião é interessante que ela quer dizer religar.
ela quer dizer religar. O que é religar? Vai no sentido, para a minha amiga Fabiana, que é filósofa, talvez falaria melhor do que eu, mas o religar, quando você começa a analisar a etimologia da palavra e tudo, quer dizer o quê? Alguma coisa foi ligada. O fenômeno religioso diz que antes da formação da pessoa, a pessoa estava no plano transcendental. Então nós viemos do plano transcendental para o plano físico. E que aí a religião seria uma forma de durante esse tempo terreno em que estamos no plano físico, que nós teríamos uma forma de religar a esse plano transcendental. Por isso vem a ideia de religião, vem daí, para que nós possamos nos religar a esse plano transcendental. Ou seja, as religiões cristãs, por exemplo, que tem o culto judaico-cristãs, que os judeus também têm esse, né, a matriz é única, que acreditam no Deus único, né, a gente acredita que vem de Deus, que vai voltar a Deus. As religiões politeístas também têm um pouco essa mesma leitura. A grande diferença é que muitas religiões politeístas não acreditam numa vida num hipotético céu. Por isso eles valorizam muito mais a vida terrena. Aliás, aí também vem um pouco, talvez, de uma possível crença na reencarnação, porque não é à toa que na sociedade egípcia os faraós gostavam de embalsamar, de preservar o corpo, acreditavam que um dia eles seriam religados de novo e voltar a ter outra vida terrena. Tá? Então poderiam voltar. Então muitas vezes essa coisa lá da múmia era muito essa coisa que eles embalsamavam a pessoa, depois enrolavam, transformavam numa múmia e colocavam lá no sarcófago bem lacrado, para que a pessoa tivesse a chance de voltar à vida terrena. Então era a estratégia religiosa, então, ou seja, era quase que, digamos que uma valorização muito maior das religiões do ramo judaico-cristão, da vida. Então, para eles, assim, eles queriam, né, valorizar muito a vida, porque infelizmente nós tivemos uma prática também de algumas religiões, principalmente da religião cristã, de viver em função de uma vida posterior à vida terrena. Muitas pessoas se esquecem de viver a vida terrena só pensando. Tanto é que o que o Lutero denunciou muito, fazendo um paralelo com o que a Maju me provocou, que é a questão religiosa, que o Lutero mais batia forte nas teses luteranas contra a Igreja Católica da Idade Média era justamente que a pessoa ficava nas trevas, a pessoa não tinha vida, a pessoa vivia em função da vida no céu. Tanto é que por isso que havia aquelas práticas dos jeitinhos que a pessoa tinha de comprar o seu terreno no céu. Tá? Bom, então voltando aqui à questão religiosa. Então o que diz no texto, que já que é uma leitura didática, ler e comentar, né? Eles eram politeístas e seus deuses tinham características antropomórficas. Quer dizer, os deuses tinham antropomórficas, quer dizer, de formas humanas. Então eles imaginam, todos os deuses tinham formato. Aliás, sempre todas as religiões imaginam seus deuses com formato humano. Como o faraó. O próprio faraó era essa encarnação desse Deus aqui na Terra. E também zoomórficas, ou seja, também acreditavam em deuses com formato de animais. Entre os egípcios se destacam pela crença na vida após a morte.
Essa convicção profunda de que havia vida além túmulo legou à humanidade conhecimento de medicina e obras de engenharia monumentais, atualmente diríamos faraônicas, foi o que eu comentei. As pirâmides eram para abrigar essas múmias que voltariam de novo à vida. Ou seja, então por isso eles era uma religião politeísta que acreditava na vida após a morte. Mas eles tinham também essa outra lógica que a gente colocou, de não deixar que o corpo virasse pó, de não deixar o corpo se decompor. Então por isso a estratégia de mumificação, de conservação do corpo. Os egípcios realizavam uma série de procedimentos para a vida após a morte. De acordo com as crenças funerárias, a pessoa passaria por um julgamento espiritual no qual se verificava se merecia a vida eterna em outro mundo. Nesse processo, o embalsamento era uma etapa primordial, em que o cadáver era preparado para se manter conservado para outra vida. Mais uma contribuição no chat. Até hoje é assim? Eles acreditam em Deus em forma de animais? Bom, aí vamos agora fazer um contraponto, tá, Maju? A atual civilização egípcia não é a mesma daquele tempo. Em geral, os povos de toda a região do Oriente Médio, porque tem uma diferença seguinte, embora o Egito esteja na África, juntamente com alguns países da África, lá ao norte do deserto do Saara, são povos árabes. Os povos árabes são, na maioria, não são todos árabes que são, aderiram a uma nova religião que surgiu, fundada por Maomé, que é a religião muçulmana. Hoje é a religião muçulmana. Então, eles não têm mais essa crença politeísta. E desculpa eu falar do ramo da crença no Deus único. Tá? Então, como também que o Egito não é uma sociedade que vive como vocês viram na novela. Os egípcios não são assim mais. Eles são como nós. Eles têm as cidades egípcias, são monumentais, cheias de prédios. Então eles têm uma vida como a vida dos ocidentais, digamos assim. Então você vai encontrar no Egito também, claro, em menor proporção, mas cristãos, católicos, evangélicos. Você vai encontrar todas. Você chegar na cidade do Cairo lá, você vai encontrar essa diversidade, tá? Religiosa. Gente, eu tô chocado, não sabia disso. Bem-vinda, Elane. Bom. Aqui. Aí tem aqui um ponto aqui falando aqui mais especificamente sobre a mumificação. O processo de embalsamento ou mumificação, dentro do método adotado, poderia levar de um dia a 3 meses. A diferença se devia à importância do morto. O indivíduo comum passava pelo mais simples processo de conservação, ao passo que sacerdotes, e o corpo era preparado com conservantes para posteriormente ser envolto por faixas de linho. E tem outra informação importante aqui. Os egípcios antigos acreditavam na vida após a morte, mas a vida no paraíso eterno não era para todos os indivíduos, apenas para os que fossem julgados como almas puras. O papiro normalmente, que era a folha de papel onde eles registravam isso, que era colocado lá na é um dos mais simples, aos mais importantes e tal. Bom, por último aqui eu vou falar sobre os faraós núbios. Durante muito tempo, o estudo da civilização núbia foi ignorado,
provavelmente por causa do preconceito de arqueólogos do século XIX. A Núbia, localizada ao sul do Egito, em parte do território atual do Sudão, era formada por uma população negra, com origem em línguas próprias. A origem dessa civilização é tão ou mais antiga que a egípcia, algo em torno de 7.000 anos antes de Cristo. A Núbia ocupava uma posição estratégica no mundo antigo porque conectava a África subsaariana às zonas mediterrâneas controladas pelo Egito, facilitando trocas comerciais e culturais entre povos distintos. Essa região ficou conhecida como Reino de Kush. O que é importante colocar aqui, gente? Lembra que eu falei com vocês que às vezes a gente trata o Egito como se ele não fosse da África? O Egito está na África. Porém, se acostumou muito a falar do Egito e se esqueceram de falar de outras civilizações que tinham na África que foram tão importantes quanto a egípcia. Aliás, os núbios são mais antigos que os egípcios. Então, nós estamos falando aqui de faraós negros. Faraós africanos negros. Porque os egípcios tinham uma característica. E aí já nós vamos voltar no eurocentrismo, que a minha amiga falou no chat. De colocar a representação do povo egípcio como um povo branco. É claro que a melanina deles não menos acentuada do que em outras regiões da África. Mas eles não são um povo branco. Tá? O povo egípcio tem uma característica mais um pouco mais morena mesmo, né? Estariam mais para pardos. Mas ao sul do Egito tinha a Núbia, que vivia costumes muito parecidos com a existência de faraós, que era o antigo reino de Cush, onde haviam faraós negros. Entre 1550 e 1070 a.C., os núbios foram dominados pelos egípcios. Aí é que por isso que vem o esquecimento da civilização núbia, que como os egípcios dominaram os núbios, aí resolveram apagar os núbios da história. No século 8 a.C., a situação política se inverteu. E os núbios dominaram os egípcios por quase um século. Ou seja, houve a reviravolta também. Entre 746 e 655 a.C., que não sei se vocês sabem, né? O tempo contado antes de Cristo ele vai decrescendo, que é o contrário de que vai crescendo. Ou seja, nós estamos no ano de 2021 depois de Cristo. Então, contamos do ano zero ao ano do 2021. No caso para trás, conta ao contrário. Ou seja, 1 ano antes de Cristo, 10 anos antes de Cristo. Aí vai fazendo um movimento decrescente. Os egípcios foram governados pelos faraós núbios, que eram habilidosos guerreiros e não permitiram que o Egito caísse no domínio egípcio. Ao dominar os egípcios, os núbios preservaram os egípcios da dominação dos assírios, que inclusive, eu falei na aula passada, que eram os povos mesopotâmios. Esses faraós também reunificaram os territórios egípcios e construíram grandes monumentos e pirâmides. Então, inclusive, uma famosa dela são as pirâmides de Meroe, no atual Sudão. Então, para quem acha que só existe pirâmide no Egito, nós temos pirâmides também na Núbia, que é o outro país africano, assim como o egípcio. Tá? Então entendam que as pirâmides estão no Egito e que tem pirâmides também na Núbia, e que esses dois são
parte de uma civilização antiga egípcia. Bom, pessoal, tem mais alguma questão no chat? Não, né? Então, assim, eu vou aproveitar, desculpa aí as falhas que nós tivemos aí durante a live, interrupções, questão da iluminação aí que deu problema aqui, a questão das vezes que essa internet eu não consigo entender porque que ela, que é inclusive um desafio, né? Por que os governos não investem tanto em melhorar esse sinal, deixam só para que as operadoras façam esse trabalho. Aí na concorrência, né, desse jeito. Isso é uma ajuda, tem que relaxar. Então eu queria agradecer a presença de vocês, tá? Pedir para que vocês continuem me seguindo, para que nós possamos ter esses momentos. Então sempre eu vou fazer essa live semanal, sempre na segunda ou na terça. Semana que vem eu devo fazer na segunda, porque eu tenho uma outra live no meu outro canal do Instagram. Que eu tenho uma conversa na terça já agendada. Então eu devo fazer na semana que vem, na segunda-feira, em que eu vou falar mais dessa civilização que eu apontei aí da China e da Índia, tá? Obrigado pela live, tá? Então a pretensão dessa live é essa, é a leitura didática. Eu leio o texto didático, aqui eu estou me baseando no livro da Positivo, que é o que eu uso também nas minhas aulas lá no colégio Tiradentes, e também recebo aqui os alunos do Sérgio Miranda, outros ex-alunos do Greamar, do Travessia, e aí nós vamos dialogando, é uma coisa que eu estou fazendo de uma certa forma voluntária. Qualquer reclamação, sugestão, vocês podem colocar aí via direct no Instagram, ou senão o meu e-mail é o profwellington1972@gmail.com, que vocês também podem mandar as contribuições de vocês, e é também uma chave Pix para quem quiser mandar um jabá também, tá? Um grande abraço a todos, e aí também agradeço aí as parcerias culturais que eu tenho da plataforma Iluminamente, www.iluminamente.com.br, da minha amiga Rose, com vários serviços psicológicos, psiquiátricos e de outras especialidades para tratar da saúde mental. E vários parceiros aí que nós temos, né? Eu trabalho também com a Corrente do Bem, que é divulgando pessoas empreendedoras que estão lutando para sobreviver nessa pandemia. Aí depois eu deixo a descrição para vocês para não alongar muito, para a gente poder permitir que essa live fique gravada aí, tá? E nós vamos nos aprofundando, que depois vocês leiam lá direitinho as indicações que a gente sempre tem dado aí para vocês, tá? Um grande abraço, boa noite e fiquem aí aproveitando esse diálogo religioso e fiquem com Deus, né? Grande abraço.